A paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente está aqui novamente reunidas para trazer mais da palavra do Senhor a cada um de vocês. O tema de hoje é a importância do louvor. O louvor ele tem um grande fundamento em nossas vidas. O louvor a gente pode destruir barreiras, a gente pode fazer muitas coisas com louvor ao Senhor Jesus. Porque não é o louvor, e sim é o louvor a Deus. É a Deus, porque tudo provém e vem do Senhor Jesus. Mas eu digo que a importância do louvor é muito importante em nossas vidas. Por isso que eu queria deixar primeiramente um capítulo em Josué, capítulo 6. Eu vou ler do 1 ao 16 apenas, para vocês entenderem a importância do louvor. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os restantes dos soldados seguiam a arca. Durante todo este tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e os restantes dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Amém? Josué 6,16, apesar do resto da história de Josué, ele nos mostra a importância do louvor. Porque eles falam gritos e falam trombetas, mas são instrumentos de música ao Senhor Jesus. Porque o Senhor já tinha entregado a Josué este povo, já tinha entregado este lugar. Mas tem tudo um processo, tem tudo uma obediência ao Senhor. Tem tudo um momento oportuno para as coisas acontecerem. Por isso Josué ele obedeceu à voz do Senhor. E quando eles estavam perto do 7º dia, já estavam se preparando para gritar, para louvar ao nome do Senhor, porque tudo foi pela graça de Deus. Por isso que é uma das histórias que eu trouxe a respeito do louvor, da importância do louvor. Também tem 2 Crônicas 20, que eu não vou estar lendo, mas fala da guerra de Josafá contra aquele povo que queria matar eles, que queria entrar na peleja deles e acabar com tudo. Só que Deus ele falou que não era a peleja deles pelejar Josafá e o povo deles, mas sim a peleja com Deus, porque tinha mexido com Deus. E também ele teve o ato de louvar ao nome do Senhor, ele também teve o ato de exaltar ao nome do Senhor a todo tempo. Por isso o louvor ele é muito importante na nossa vida. Por isso nós não apenas devemos ler a palavra, ou orar, ou jejuar, mas sim louvar e exaltar o nome do Senhor. Isso é um ato de gratidão, isso é um ato de obediência. Queria também deixar em Salmo 150. Então, irmãos, acompanhem comigo a Salmo 150.
Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. E aqui eles dizem, em Salmo 150, que trombeta. Então, assim como Josafá, ele usou as trombetas para exaltar o nome do Senhor, para demonstrar o louvor a Deus. E aqui em Salmo 150, o Senhor nos ensina que tudo, irmãos, que está aqui, tudo que nós, que está nesta terra, tem que louvar o nome do Senhor. Nós somos formados, o Senhor nos criou para louvar a Ele, para exaltar o nome dEle. Por isso nós temos que ter um tempo de adoração ao Senhor. Por isso, quando a gente louva ao Senhor, irmãos, os nossos problemas, as nossas frustrações, tudo isso, ele sai de nós e vai tudo para o Senhor, a nossa carga vai tudo para Deus. Por isso nós temos que louvar, nós temos que exaltar o nome do Senhor, porque aí o inimigo não tem força. Porque quando a gente não tem esse tempo com o Senhor de exaltação, de louvor a Deus, o inimigo ele se apodera de situações para nos deixar fracos, para nos influenciar para fazer coisas erradas, para abrir brechas e acabar com o nosso dia, com a nossa vida. Por isso nós temos que ter um momento de louvor e exaltação ao nome do Senhor. Um tempo em que nós dedicamos a Deus. Não importa se é 20 minutos, meia hora, louvando ao nome do Senhor, mas louve, tenha um tempo para clamar ao nome do Senhor, para buscar a presença de Deus. Amém? Agora, irmãos, eu quero deixar em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que nos ensina assim: Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por isso, tudo que nós fazemos, irmãos, nós temos que entender que é fruto dos nossos lábios, tudo que nós falamos. Por isso, que nós venhamos a louvar ao nome do Senhor, que nós venhamos a exaltar ao nome do nosso Deus, amém? Vou passar para minha irmã agora, para que ela venha complementar mais a palavra do Senhor, amém? Oi, gente, tudo bem? Então, continuando com o nosso vídeo que tem o propósito da adoração, do louvor a Deus, a importância disso, tanto para a nossa vida quanto no reino espiritual. Então, para falar um pouco sobre isso, eu separei alguns capítulos para vocês. Então, agora nós vamos ler Atos, capítulo 16, do versículo 16 até o 40. Eu vou ler, tá? Aqui fala sobre a história de Paulo e Silas na prisão. Então, vamos lá. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, isto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão, e agora? Encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer ao magistrado essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes dirigiram súplicas, tirando-os para fora. Lhes pediram que saíssem da cidade, e saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então aqui fala da história de Paulo e Silas na prisão, e como o louvor e a adoração ele é importante no reino espiritual, porque eles estavam falando da palavra de Deus, eles estavam pregando o evangelho, eles não eram culpados de nada, né? E foram presos, foram envergonhados porque rasgaram suas roupas, né? Então eles ficaram nus, foram açoitados, né? E ainda jogados na prisão. E mesmo assim, eles não se viram abatidos. Eles adoraram a Deus. Eles louvaram ao Senhor. Porque Paulo e Silas, eles sabiam da importância do louvor e da adoração no reino espiritual. E de como isso move o coração de Deus. E no mesmo momento que Paulo e Silas, eles cantavam, eles adoravam a Deus na prisão, em alta voz, tanto que fala que todos os prisioneiros que estavam ali ouviam o louvor e a adoração de Paulo e de Silas. Nesse mesmo momento, Deus envia um estrondo que abre todas as prisões, que abriu todos os cárceres, e eles podiam ser livres e soltos, né? Você vê como que Deus ele age na vida das pessoas. Quando nós adoramos a Deus, não vemos os problemas que estão ao nosso redor, não vemos a situação. Quando nós direcionamos a nossa vida ao Senhor Jesus, colocamos a nossa fé em Cristo, como Paulo e Silas sabia que Jesus ele ia intervir, e mesmo assim eles foram fiéis, né? E sabiam no poder da adoração, né? No reino espiritual, e Deus ele agiu imediatamente, e através disso, do louvor, da adoração de Paulo, da vida deles, o carcereiro e a família dele foram salvas. Através do testemunho de vida, através da adoração, do poder da adoração, a vida daquele carcereiro e da família dele, que não fala quantas pessoas, que deveriam ser muitas pessoas naquela época, né? A família, né? Eles tinham uma quantidade boa, foram salvas pelo louvor e adoração a Cristo Jesus, né? Pela pregação do evangelho e da vida de testemunho de Paulo e de Silas, que eles não murmuraram. Eles tinham motivos de ficar se lamentando, de ficar chorando,
sabe? Porque eles foram açoitados, eles foram humilhados, eles foram presos sem nenhum motivo, como diz Paulo, eles não tinham motivo nenhum para prender ele e eles foram presos injustamente, né? Mesmo assim, eles não murmuraram, eles abriram a boca deles para dar adoração ao Senhor, para dar o louvor para o Senhor, porque eles sabiam que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus de providência, né? E eu gostaria também de deixar outro capítulo para vocês falando da adoração, que é em Atos 4. Eu vou ler do 1 até o 31. Vou ler para vocês a história de Pedro e João perante o Sinédrio. Então vamos lá. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitões do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000 homens que creram e foram salvos, né, através da vida de Pedro e de João. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais de povos e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual dávamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra, indultos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O que fala aqui? Que João e Pedro, eles eram analfabetos, né? Eles não eram pessoas letradas, que falam estudadas, né? Na palavra. E, através do Espírito Santo de Deus, eles falavam com ousadia e com firmeza sobre Jesus Cristo, sobre os ensinamentos da palavra. E eles se maravilhavam, porque eles sabiam que aquilo não vinha de Pedro, nem vinha de João, mas vinha do Espírito Santo de Deus, vinha do sobrenatural, porque Deus, ele nos capacita. Quando nós colocamos a nossa vida a Cristo e nos empenhamos a fazer a vontade de Deus, Deus, ele nos capacita, irmão. Deus, ele nos capacita. Mesmo nós achando que somos incapazes, que não conseguiremos, realmente, sozinhos nós somos incapazes. Sozinhos nós não vamos conseguir. Mas Cristo nos capacita. Cristo que coloca as palavras de Deus na nossa boca. É o Espírito Santo que age na vida das pessoas para que elas se comovam, mudem de vida e sejam salvas. Não é eu ou você que faz as coisas, mas sim o Senhor Jesus Cristo, né? Vamos continuar no versículo 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los,
para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara naquele milagre de saúde. Então aqui está falando da história do paralítico, que ele ficava no templo, pedindo esmolas, né? Se você ler nos capítulos anteriores, você vai entender que quando Pedro e João eles estavam subindo na sinagoga para adorar, o paralítico pediu uma esmola para eles, porque era costume dele, sempre passou 40 anos ali na porta do templo, todo mundo conhecia ele, sabia que ele era, né, paralítico e que ele sempre pedia esmola para as pessoas. Mas Pedro e João, eles deram algo melhor para ele, que eles falam: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ele levantou e andou e foi curado. Então, as pessoas elas sabiam da vida dele, que 40 anos, desde que nasceu ele era assim. E que Deus havia provido esse milagre, né? E isso se espalhava, porque as pessoas se maravilhavam com as coisas que Deus estava fazendo naquele lugar. Continuando, no versículo 23. E soltos eles foram para os seus, contaram tudo o que lhes disseram, e os principais sacerdotes anciões. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu, e a terra, o mar e tudo que nele há. Que dissesse pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia de tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, você vê o poder da adoração. Porque depois que Paulo e Silas, irmãos, depois que Pedro e João, eles voltaram, né, para os seus ali, eles contaram tudo o que havia acontecido, o milagre que Deus tinha operado, que eles foram presos, né, foram ameaçados e tudo. E eles, o que eles fizeram? Unanimemente, todos, eles começaram a adorar o Senhor. Aqui é um cântico, não fala se é uma oração, mas é uma oração, é um cântico, é uma adoração a Deus. E quando eles começaram a fazer essa adoração unanimemente, algo aconteceu no lugar, houve um estrondo, houve o mover do Senhor no lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, como diz em Atos 2, né? Todos estavam lá, 124, né? Esperando o mover de Deus ali, e Deus, ele agiu, né? E de repente ouviu-se um vento veemente, impetuoso, e todos foram cheios, né, do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, é para vocês entenderem o poder da adoração, o poder do louvor, o poder dessa adoração ao Senhor no reino espiritual. Porque quando há isso, há o mover de Deus na vida das pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês viram que quando o Espírito Santo de Deus entrou em Pedro, quantas pessoas? 5.000 pessoas foram salvas, né? Então você vê como o poder da adoração, de uma vida com Cristo, ela move, gente.
ela traz a salvação para as pessoas, ela traz o arrependimento e através do Espírito Santo de Deus que nós somos cheios da glória do Senhor, podemos transmitir para as pessoas o agir de Deus, porque nós precisamos alimentar o nosso espírito com a presença do Senhor e, né, como diz, a tua palavra é o alimento da alma. E a tua presença, que através do louvor é o nosso sustento. É através da presença de Deus que nós nos mantemos firmes, que nós levantamos a cada manhã, que nós temos forças para seguir em frente, apesar das dificuldades. E por isso que nós temos que estar sempre com os olhos fitados no Senhor e sempre o adorando, sempre exaltando o nome do Senhor. Porque o que move o coração de Deus é um coração quebrantado, é as pessoas que adorem em espírito e em verdade, né? E para terminar, irmãos, eu vou ler o capítulo de Efésios, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 3 até o 13. Aqui fala sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor de nossa redenção e a cabeça da igreja. Então vamos lá, o versículo 3, capítulo 1, Efésios, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, o amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em que também foi feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então aqui Paulo fala que nós fomos predestinados, nós somos predestinados, já somos o quê? Escolhidos, separados antes da fundação do mundo. Nós já fomos escolhidos por Deus. Amado, você é escolhido por Deus desde a fundação do mundo. Não se engane, irmão. Você já está predestinado à salvação de Cristo Jesus. Então, adore esse Deus. Ame esse Deus, porque Ele te escolheu para ouvir essa palavra nesse momento. Ele te escolheu para servir Ele, porque nós fomos feitos para o louvor e a glória do Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós fomos feitos criaturas para o louvor da glória do Senhor. E Deus, Ele é um Deus zeloso, irmãos. Deus é um Deus zeloso, Ele não divide a glória dele com ninguém. E na palavra dele fala, não dei o meu louvor e a minha adoração a outrem, a outro Deus, somente ao Senhor. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Porque Ele deu o seu Filho para que nós não morrêssemos, né? Mas que todos aqueles que nele creram receberão a salvação, né? Então, irmãos, que vocês louvem ao Senhor, que vocês adorem ao Senhor em espírito e em verdade, com a sua vida, com a sua atitude, com o seu jeito de pensar. Não só adore de lábios, né? Mas adore realmente de alma, de espírito, né? Ao Senhor. Porque Ele te amou, Ele te escolheu. E Ele deu o seu Filho para que fôssemos reconciliados. Porque nós estávamos distantes de Deus pelo pecado de Adão,
no Éden, nós fomos distanciados do Senhor, porque Deus deu o seu Filho para que fôssemos reconciliados com Ele novamente, né? E que possamos dar nossa vida para Jesus, irmãos, que possamos dar o nosso coração para Jesus, a nossa inteira adoração para o Senhor, que Deus seja a prioridade da nossa vida, que nós não venhamos a deixar que outras coisas roubem a prioridade do Senhor, que outras coisas, situações roubem o louvor da nossa boca, porque quando nós nos propomos a adorar o Senhor, Deus, Ele resolve todos os problemas que você pode imaginar. Não interessa se alguém está precisando de um milagre, porque quando Deus ele quer agir, ele age, porque agindo o Senhor, quem pode impedir? Então, irmãos, que vocês coloquem a sua fé em Jesus Cristo e louvem ao Senhor, porque o resto, Deus ele faz. Amém? Amém, glória a Deus. E eu também convidei minha irmã porque ela faz parte do Ministério de Louvor. Ela tem um chamado de louvor e pra ela louvar aqui pro canal também, para que vocês sejam edificados pela presença do Senhor, amém? Aleluia, irmãos. A Deus seja toda a honra, toda a glória. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu, chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céus, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado, rei, despiu-se da glória num corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural, os seus olhos têm fogo e consomem o mal, em sua coxa está escrito que ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Adorai ao Cordeiro de Deus, exaltai ao Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Deus é um Deus justo, é um Deus fiel, irmão. Confia nele. Absoluto, exaltado, ele é o Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, descritível, incomparável, desejado das nações, príncipe dos céus, estrela da manhã, santo e tremendo, justo e fiel.
Então, irmãos, adorem Espírito em verdade e que Deus esteja com vocês. Amém? Amém, glória a Deus. E até o próximo vídeo, irmãos. Fiquem com Deus.